Dando continuidade ao nosso seminário Transição Planetária, nós vamos chamar a Anete Guimarães. Olá, recuperaram-se? Muitas dúvidas? Bom, como a gente vai encerrar aqui e passar para uma outra área, aí o que a gente vai abrir o final para perguntas. Então, vou fazer o seguinte, vou dividir. Nessa primeira parte, ficaram dúvidas? Alguém que vocês conversaram? Alguma das coisas que nós falamos não ficou clara? Vocês gostariam de algum esclarecimento? Aproveitar se alguém tem dúvidas, tá? Já vai trabalhando. Depois do intervalo, a gente pega, tá? Então, dessa primeira parte, a gente separar, tá? Bom, ficou uma coisa. Lembra da idade de Jesus? Não esqueci a idade de Jesus, é que encerrou. Quando nós estávamos falando sobre evolução, ficou claro, então, a diferença entre alma e espírito, a evolução afetando o comportamento biológico. Por que que eu falei sobre evolução afetando o desenvolvimento biológico, sobre Darwin, sobre a visão espírita do processo evolutivo? Porque o segundo livro, né, fala sobre o quê? Espíritos que vieram de outros mundos reencarnando na Terra. E aí eu vi muitas pessoas, mas não pode isso. Eu disse, por que não? O que impede? Tá? Não, não pode acontecer. Por que não pode se já aconteceu? E se já aconteceu, e tem vários testemunhos que isso aconteceu. Tá? Várias provas, inclusive de natureza biológica mesmo. Alguém aqui, eu vi alguém falar sobre o elo perdido. Quem foi? Alguém comentou o negócio do elo perdido, né? Quem foi que falou do elo perdido? Não está agora, né? Então, bom, o que é esse negócio do elo perdido? Tá bom? Quando a gente faz projeções matemáticas de determinados eventos, por exemplo, eventos biológicos, não existe ciência sem matemática, tá? Deixa eu já achar claro aqui. Ah, tem sociologia? Não, não tem não. Nem sociologia, nem nada. Não existe ciência sem matemática. Por quê? Porque a matemática é a linguagem básica para a gente procurar o que a gente chama de padrões. Porque uma das coisas do raciocínio, da lógica, é o seguinte: a gente vai fazer uma sequência de questionamentos para chegar a um entendimento, uma justificativa de por que um evento acontece. Tá? Então, quando a gente faz essas perguntas, por que isso acontece? Quantas vezes acontece? Qual a incidência desse evento? A gente está procurando o quê? Uma norma. Uma normatização de uma coisa. Então, quando a gente trata de biologia, quando a gente trata de astrofísica, quando a gente trata de qualquer tipo de evento na natureza, a gente vai procurar o quê? Por que isso acontece? A gente pode prever o acontecimento e como? Tudo isso a gente vai resolver como? Através de quê? O que é a matemática, basicamente? Medir e comparar. Tá? Então, não sei se vocês sabem que a matemática surgiu antes dos números. Os números vieram depois. Quando a matemática surgiu, não havia números. E o que era a matemática, então? Medir e comparar. Então, você pegava duas coisas. Media, comparava, essa é maior do que aquela. Quão maior? 3 vezes maior, 10 vezes maior, 50 vezes maior. Dá para a gente calcular quanto maior? Tá? E você calcular várias outras coisas. E tudo isso é um raciocínio. E à medida que a gente vai comparando, medindo e comparando, a gente encontra o quê? Constantes. Por exemplo, vocês sabem qual é a base matemática da teoria da relatividade? Espera aí, você já está exagerando. Já está forçando a barra. Então, qual é a base matemática? Qual é a equação matemática que é a base da teoria da relatividade? Vocês sabem que eles pegaram o cérebro de Einstein depois que ele morreu, para estudar, né? Se havia diferença anatômica. Sabe o que eles descobriram? Não há. O cérebro de Einstein é exatamente igual ao seu. A única diferença é que ele usava o dele. Então, os elementos são os mesmos. Se você usar como ele usou, vai dar o mesmo resultado. Então, qual a base matemática da teoria da relatividade? A base matemática, a equação que ele usou para desenvolver a teoria da relatividade, chama-se Teorema de Pitágoras. Aquele que você aprendeu na escola.
A soma dos quadrados de cateto é igual ao quadrado da hipotenusa? Pois é, essa é a base da teoria da relatividade. Peraí, não entendi. Por que não? Porque ele usou isso para provar a relatividade. O negócio da luz, né? Mas peraí, o que tem a ver? E, aliás, o que potência tem a ver? Que potência? Não tem potência. Tem quadrados. É geometria. Peraí, não. Que história é essa? Não é potência? O quadrado... Mas... Não tem nada a ver com potência. Quadrado é o quê? É uma figura geométrica com 4 lados iguais, certo? Como é que você calcula a área de um quadrado? Olha só, isso faz parte do currículo escolar, tá? 2º grau. Tá bom? Lado vezes lado. Então, se eu desenhar um retângulo, um triângulo retângulo, aqui tem um quadrado, aqui tem um quadrado. Então, se eu ladrilhar esse quadrado e ladrilhar esse quadrado, para ladrilhar o outro quadrado, é só pegar o número de ladrilhos de um e do outro. E dar aquilo. Isso é que é a soma dos quadrados. A tinta que você usou para pintar esses 2 quadrados é a mesma que você vai usar para o terceiro. Isso é o Teorema de Pitágoras. Tem nada a ver com números, tá? Só que quando você aplica isso à luz e ao movimento da luz num trem e várias outras coisas, o cálculo é o mesmo. Aí ele usou, porque é uma constante. Aí ele usou isso para descobrir uma outra coisa. E é isso que é matemática. Então, traduzindo, matemática é a linguagem que Deus usa para falar com você. Então, se você não sabe, está difícil escutar. Então, matemática é uma certa obrigatoriedade. E ela é instintiva no ser humano. Tá? Então, por que a gente tem medo de matemática? Por que a gente tem horror? Que é uma forma de dominação, entendeu? Você não pode aprender isso. É além da sua capacidade. Tá? Deixa eu explicar uma coisa. Não existem seres humanos burros. Como assim? Qual é o significado da definição de espírito? Princípio inteligente do universo. Então, se você é espírito, é inteligente. Porque se não fosse, não era espírito. Então, inteligência é a capacidade de fazer isso. Então, eu não sou capaz de aprender matemática. Aí eu pergunto, você tem lesão cerebral? Não. Tem alguma deficiência? Não. Então pode. Entendeu? Você pode aprender idioma, você pode aprender o que quiser. O que é que impede você de fazer isso? Suas crenças. Em algum momento da sua vida, você acreditou, não posso, não dá, não adianta, não vou nem tentar. Acabou. Não há nada que eu possa fazer por você. Você decidiu isso. Então, pronto. Isso não serve só para matemática, não. Para física, química, biologia, idioma, inglês. Você pode aprender o que você quiser, só se você dispor. Se você não tem uma lesão cerebral, não existe limitação para o que você pode aprender. Agora, se você tem essa crença em você, não posso fazer nada. Está entendendo? Então, você pode aprender qualquer coisa. E vocês estão vivendo uma época extraordinária da democratização da informação. Se quiser, pode. Entra na internet. Tá bom? Então, por exemplo, o curso de cálculo que está sendo dado em Harvard é grátis na internet com legenda em português. Então, se você quiser aprender a matemática exatamente igual ao aluno de Harvard, com legenda em português na internet. Vocês estão entendendo? Química também. Biologia básica, tudo isso, tudo que é básico, você aprende. Você pode dizer assim, sou aluno de Harvard. Pode. Por quê? Porque o que aprendeu, eu aprendo igual. Tá? Então, várias universidades de prestígio estão fazendo isso. Escolhe qual que você quer, eles têm cursos grátis com legenda. Isso aqui é importante, com legenda. Quer dizer, nem inglês você não precisa aprender. Então, não existe. Princípio inteligente é isso. Não é só isso. Você precisa aprender física? Não. Como não? Você não falou agora? Sim, você já sabe. Toda a física do universo você já sabe. Como assim? Lembra que vocês eram um átomo? Lembra que vocês tiveram toda a tabela periódica? Todas as reações químicas que existem você sabe? E você está fazendo agora, porque cada reação química que seu corpo está fazendo agora, quem está mandando fazer é o espírito. Então você só faz o que sabe. Se você não sabe, não faz. Então você evoluiu porque você tem esse conhecimento em você. Você não tem consciência dele, mas que ele existe, existe. Consciência é outra coisa. E por que você não tem consciência? Crenças limitantes. Porque se você aceitar, você pode assumir esse conhecimento. Tá? Por isso que em transe e hipnose você faz tanta coisa extraordinária. Por quê? Porque aí você não está presa nas crenças. A crença é o quê? É uma persona que você criou na sua consciência. Então, enquanto você tiver essa persona no comando, tirou ela do comando, filhinha, você faz miséria.
né? Memória extraordinária, fisicamente, um monte de coisa. Não, você está inventando. Não, filho, entra na internet, dá uma olhada lá, pega ele. O que você faz com hipnose é incrível, tá? Inclusive doença, cura de doença. É só você acreditar, toma essa água aqui, isso aqui é um antibiótico potente, é o B52, vai curar sua pele. E cura. Peraí, desde quando a água... Não é a água que cura. O que é que está curando? Então, você crê que o sistema imunológico faz exatamente o que você mandar fazer. Tá? Se você for saudável física, mental e espiritualmente, você é invulnerável até veneno de cobra. Lembra do Paulo de Tarso? Você é invulnerável até veneno de cobra. Tá? Então, isso é uma questão de quê, gente? Eu estou falando de espiritualidade, de alguma coisa sobrenatural? Não, estou falando de uma coisa absolutamente física. Tá? Então, que o cérebro comanda mais do que você imagina, é uma coisa que vocês já conhecem. E aí, quando a gente vai falar de espiritismo, você começa um negócio sobrenatural. Então, espíritos que vêm de outros mundos não podem colaborar na evolução do planeta, não? E como é que eles fariam isso? Fisicamente. Como assim fisicamente? Se um espírito vem, tá, e vai reencarnar aqui, o que vai acontecer? Você tem material genético, não tem? Eu não falei a história do François Champollion? Então, ele reencarna e fez o quê? Uma mutação genética. Porque, teoricamente, segundo a lei de Mendel, duas pessoas louras de olhos azuis não podem dar origem ao faraó do Egito. Por que não? Se acontece. Vocês estão entendendo? Recentemente, tem outra história, você não precisa nem ir lá muito longe, vem para recentemente. Nós temos uma coisa que aconteceu, está na internet, né? Um casal negro sudaneses. Negro de 4 costados, o que significa? Que eles eram negros, os pais eram negros, os avós eram negros, eles vieram do Sudão. Beleza, então, background todinho. Ele era químico, acho engenheiro químico, coisa assim, migrou para os Estados Unidos, foi com a esposa para trabalhar numa empresa. E a esposa veio do Sudão grávida. E eles iam ter o bebê nos Estados Unidos. Tá? Então, eram imigrantes africanos nos Estados Unidos. Foram ter o bebê na maternidade. Eles não eram camponeses, eles não eram indígenas de uma tribo isolada, não. Então, eles foram e nasceu um bebê. Nasceu um bebê louro de olhos azuis. Ah, era albino. Não, gente, se ele fosse albino, o que você dizia? É um negro albino. O que é uma pessoa negra albina? É uma pessoa de etnia o quê? Que nasceu sem quê? Pigmento, sem pigmento. Então, ele é negro em todos os sentidos, mas não tem pigmento. Tá? Agora, não nasceu um albino, nasceu um caucasiano, uma criança loura de olhos azuis. Quando o pai viu, o que ele... Quando o pai viu, ele disse assim, este filho não é meu. Nada mais natural. Mas ele era uma pessoa educada. No que ele falou isso, ele parou e disse, mas também não pode ser dela. Tá? E aí tem uma coisa errada. Primeiro, trocaram os bebês. Não trocaram. Não trocaram, porque no que deu, eles já marcaram logo, o neném nasceu. Aí foram para o médico. O que aconteceu? Aí ele virou. Com certeza, só tem uma explicação. Eles fizeram inseminação artificial e trocaram os embriões. Você vai fazer inseminação, tem o óvulo, espermatozoide, trocou o embrião, deu isso. Você implantou o embrião. Aí eles disseram, não teve inseminação, não, foi um filho concebido naturalmente. Aí o médico, mentira, eles estão fazendo algum tipo de pressão, querem fazer um escândalo, não aconteceu. Aí o médico vira e diz, é impossível. Ele afirmou, impossível. Esse filho não é deles. Então, eles não querem admitir, mas fizeram inseminação e eles estão querendo ganhar dinheiro em cima do hospital, fazer uma tragédia. E ele, na televisão, chegou assim, impossível. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o exame de... Já pode. Aí fizeram o exame e... Deveria ser negro, mas não é. Por quê? Porque o DNA dele é o dos pais. Não tem nada errado com o DNA dele. É filho daquele casal. Ele deveria ser negro, mas não é. Aí viraram para o médico, por que não? Bom, sabe como é? É uma mutação genética. Aí ele vem com essa. Porque todos nós éramos negros. Como é que você acha que apareceram? Uma mutação genética. Todo mundo era negro. Essa é a explicação. Foi uma mutação genética aleatória que aconteceu de novo depois de milhões de anos. Ela aconteceu agora. Vocês estão entendendo? O que foi que aconteceu? A gente tem uma explicação melhor?
Tem ou não tem? Qual? Por que ele é? Porque ele quis. Mas não pode. Pode todo mundo? Não. Depende do quê? Depende do nível evolutivo. Então, dependendo do seu nível evolutivo, você pode ter o que? A cor que você quiser, independente do material genético que você está usando. E qual a explicação científica? Mutação genética aleatória. Mas foi uma mutação genética aleatória? Não, foi uma mutação genética intencional. No caso de Champollion, faraó do Egito. No caso desse menino, um caucasiano qualquer. Quando ele crescer, talvez apareça alguém. Diga. Pode perguntar. Como assim? Ele era diferente, ele era mais moreno. Olha só, se ele era moreno, eu não sei, mas a gente tem um negócio bem legal. Acabou de ser publicado, muito lindo. Vocês já ouviram falar do sudário de Turim? Lembra do sudário? Que havia uma controvérsia. Por quê? Porque o que a gente sabe com certeza é que uma pessoa que foi crucificada, açoitada e torturada daquele jeito, foi embrulhada naquele pano. Isso não tem dúvida, tá? Se foi Jesus ou não, há controvérsia. A principal controvérsia é o seguinte: eles fizeram a datação do sudário e deu o quê? Que ele era muito mais recente. Mas recente quanto? Né? Não era de agora, era do século XIII. Então, quer dizer, no século XIII, eles crucificaram a pessoa, torturaram ela e embrulharam naquele troço para fazer aquelas manchas. Com uma certa precisão histórica, né? Que realmente é uma coisa artística. Bom, a datação, ela foi feita, já tem algum tempo, numa tecnologia que a gente não é a que a gente tem hoje. E aquele sudário passou por 3 incêndios. Lembram que houve incêndio? E ele foi salvo e tudo mais? Você passar por um incêndio afeta a qualidade de uma datação por carbono? Afeta. De maneira que não é conclusiva aquela datação. Tá bom? Porém, usando a tecnologia moderna que a gente tem de ressonância, eles pegaram aquele sudário de novo, passaram pelo equipamento, por um scanner, e reconstruíram a imagem da pessoa que estava lá. E ela é extremamente semelhante aos dados históricos que batem com Jesus e tudo que ele passou. Nas descrições, tá? Então, dá para você ver no sudário qual seria a aparência dele, se for aquela, está muito próxima. Tá? A gente não dá para saber se ele era louro ou moreno, mas que ele tinha características distintas assim do semita tradicional, tinha. Tá bom? Então, procure na internet as fotos do recriação tridimensional do sudário de Turim. Tá? Agora, Anete, você está afirmando que é Jesus? Não estou afirmando. Há evidências significativas que pode ser, tá? Baseada em quê? Lembra que a gente está falando? Baseada em que você diz isso? É uma fé? Não é uma fé. Mas, rapaz, tem muita evidência. O negócio ali tá bom? E por que isso aconteceria? Porque a gente tem muitas dúvidas da existência histórica de Jesus. E eu acho que ele deixaria umas dicasinhas para a gente, né? Uma colher de chá. Afinal, a gente é primitivo. A gente precisa, às vezes, de um estímulo para a fé, né? Não? Por isso os espíritos se manifestam, fazem as coisas. Bom, olha, eu ouço algumas pessoas falando a respeito da comunicação dos espíritos de uma maneira muito estranha, né? Eu ouvi muito esse negócio do motorista do além, e não o livro Motorista do Além. É o seguinte: eu estava dirigindo, aí eu dormi, e um espírito assumiu o volante e me salvou. Aí eu pensei, nossa, deve ser um castigo kármico violento. O seu castigo, você vai ser motorista do além. Você vai ficar sentado no lugar de um cara, esperando ele dormir para você assumir o volante. Se eu for indicado fazer isso, vou deixar morrer, viu? Por quê? Você não deveria estar dirigindo com sono nem nada, então morreu e eu vou deixar. Vocês estão entendendo que não faz muito sentido? Por exemplo, meu pai desencarnou. E ele tinha netos que ele amava apaixonadamente. Meu pai era um cara muito bem-humorado, sabe? Um cara assim, muito gente boa, fazendo piada, ele foi orador. Era uma pessoa muito simpática, comunicativa. E ele adorava os netos, né? Então, meu filho, tendo um problema financeiro, meu pai tendo a chance, você não acha que ele ia ajudar, não? Dar uma dica de ações, por exemplo? Compra isso, vende aquilo. E meu
pai com certeza saberia, porque ele era muito antenado nessas coisas. No mundo espiritual, a curiosidade é uma coisa interessante. Por que ele não vem e conta para os netos uma chance dele sair da miséria e ficar rico? Sabe por que não? Porque não pode. Porque se pudesse, já tinha feito. Meu pai, com certeza, tinha driblado alguma regra aí, para dar uma dicasinha. Por que não deu? Ainda era espírita, conhecia médium. Podia ter um médium assim, meio assim, que podia dar uma mensagem, mandar um recadinho. Conhecia um monte de médium, ele era orador espírita, conhecia médium pra caramba. Podia pegar um amigo, vem cá, você não quer dar uma dica pro meu neto? Não, só umazinha. Não deu por que não, gente? Mas a questão é o seguinte, se os espíritos estão fazendo o que estão dizendo para fazer, você vem aqui... Não compra essa camisa não, que não combina. Eu assisti uma palestra uma vez, uma senhora falando, e ela estava contando o seguinte fato. Eu estava na minha cozinha cortando vagem. Qual o problema? Um monte de gente come vagem. Eu estava na minha cozinha cortando vagem. Quando o doutor Bezerra entrou, encostou na geladeira, virou para mim e disse, e aí, nega, o que você está fazendo? Ah, vai dizer que o doutor Bezerra não pode entrar na sua cozinha na hora que você está cortando vagem. Pode. E aí nega, o que você está fazendo? Não, mas o doutor Bezerra era carioca. Não era carioca, não, era do Ceará. Mas ele morava no Rio de Janeiro. E aí, e morreu quando? E aí, nega, o que você está fazendo? Por quê? Porque ele não tem o que fazer, né? Imagine quantos espíritos nesse momento estão orando. Doutor Bezerra, me ajude agora. A gente está aqui. Tem vários locais onde tem espírito. Deve estar num CTI. Deve estar com problema. Tem ou não tem nesse momento agora que a gente está falando? Espíritas, com um filho no CTI, com um parente importante, com alguém que está numa situação difícil, rezando. Doutor Bezerra, me ajude. E aí ele vai na tua casa. E aí, nega, o que você está fazendo? Eu não tenho nada que fazer na minha vida. Eu vim aqui perguntar. Você está cortando vagem? E aí, não quer fazer outra coisa? Não tem um programa diferente, não? Ou então, dizendo assim, vem cá, essa camisa não fica bem em você, troca. Ou vamos mudar a decoração desse centro, tá? Porque essa cor está muito out. Vamos mudar a cor aqui. Ah, o doutor Bezerra não pode gostar de... Pode. Mas, pensa bem, diante das evidências, qual a probabilidade disso ser real? Ah, está dizendo que a mulher está mentindo? Não, necessariamente. Pode ser qualquer pessoa que queira aparecer doutor Bezerra. E se ele quiser aparecer Beelzebub, pode? Pode, com chifre, casco e tudo. Se ele quiser aparecer uma fada, pode. Um leprechaun também pode. Então, eu vi um leprechaun no meu jardim. Pode ter visto. Por que não? Então, imagine meu pai querendo zoar você. Ele pode parecer um leprechaun. Aliás, eu acho até que ele faria isso. Entendeu? Então, eu conheço vários outros amigos que fariam também. Significa, então, que o leprechaun existe porque eu vi um. Mas se quem viu o Beelzebub, então, Beelzebub existe porque eu vi um. Vocês estão entendendo? Então, o espírito pode parecer como ele quiser. Agora, tem evidências existentes de leprechaun, etc? Não. Mas outras evidências existem. Então, façam a transposição, tá? Nós podemos evocar Einstein agora? Podemos. Tá? Aí a gente evoca Einstein, venha. Aí ele lá do lado, por que deveria? Ele pode fazer, por que deveria? Só porque você quer. Ah, eu quero uma prova desse texto, eu quero Einstein aqui para responder as perguntas. Vem cá. Sério. Se vocês me chamarem, tá? Anete, eu queria que você viesse na minha casa. Ok, tem que ver a agenda. A minha agenda está fechada para 2020. Tá? Então, 2021, não estão todas as datas estão disponíveis. Vocês estão entendendo? Então, se eu tenho uma agenda e eu não sou ninguém, imagina o Einstein, no mundo espiritual, não tem uma agenda fechada, não. E ele viria aqui para fazer o quê? Tomar chá com você para provar que existe vida após a morte. Então, a gente vai fazer um bolo, vai juntar umas amigas, depois vamos fazer uma sessão da mesa girante e evocar o Einstein para dizer para a gente que existe vida após a morte. O Einstein eu não garanto, mas o Zé pode vir. O Zé não está fazendo nada, está à toa ali no bar, e aí você chama, ele vai. Não tem nada melhor para fazer, então ele vai na sua casa, né? Ele não vai comer bolo, mas vai se manifestar lá. Vocês estão entendendo? Agora, se você quiser chamar ele de Einstein, ele topa. Quem é? É Einstein. Einstein, bem, estou aqui, vim falar com vocês. E aí, na boa? Olha, o Einstein chegou lá, perguntou se a gente estava na boa, falou uns negócios. Vocês estão entendendo?
Então, eu não estou dizendo que o médium que disse essas coisas está mentindo, mas ele acredita que aquilo é real. Você está entendendo? Por quê? Foi o que ele viu. Então, por exemplo, vamos falar sobre uma mistificação famosa. Não vou chamar de fraude, tá? Allan Kardec evoca um espírito. Esse espírito vem, se manifesta, dá uma mensagem, psicografa e assina. E digo para vocês, é um fenômeno mediúnico? Não. Não é um fenômeno mediúnico. Por que não? Quem assinou a mensagem? Galileu Galilei. E era mentira? Não. Era verdade, era Galileu Galilei. Foi um fenômeno mediúnico? Não. Como não? Porque o médium que psicografou essa mensagem era o Galileu Galilei reencarnado. Quando eles evocaram o Galileu Galilei, ele assumiu a personalidade e assinou. Quem era o médium? Camille Flammarion, que era um dos maiores astrônomos, lembra? Assumiu o Observatório de Paris com a idade de 19 anos. Ele era a reencarnação de Galileu Galilei. Então, quando Allan Kardec evocou, o que ele fez? Veio. Mas veio do além? Não, veio do aquém. Então, ele já estava aqui e fez o quê? Assumiu a personalidade. Então, Camille Flammarion assumiu a personalidade em transe de Galileu Galilei e fez a mensagem. Então, a mensagem é autêntica, mas não era um fenômeno mediúnico. Isso foi publicado por quê? Porque quando os espíritos perguntaram, isso é um fenômeno? Não, não foi um fenômeno mediúnico. Não! Então é uma fraude. Não, não é uma fraude. Então é o Galileu, mas não é mediúnico e não é uma fraude. Então é uma mistificação também, não é uma mistificação. É um fenômeno diferente, memória extracerebral. Tá? Na verdade, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Tá? Então a gente pode assumir uma personalidade anterior? Sim, seria um fenômeno de quê? De regressão de memória. Perceberam que você pode analisar as coisas de maneiras diferentes? Então, você não está dizendo que é fraude. Agora, existem espíritos mistificadores? Sim. Ele vem e fala o que ele quiser para você. Por quê? Porque ele pode. Espera aí, ele pode tudo? Depende de você. No terceiro livro da trilogia, que é dos Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, ele fala sobre o quê? Sobre a influência negativa dos espíritos nos centros espíritas. Então, uma quantidade enorme de espíritos que vêm aqui com a intenção de prejudicar. Por quê? Ah, mas sempre aconteceu, sempre. Você tem André Luiz falando sobre isso. Você tem Ivone Pereira falando sobre isso. Você tem vários livros mediúnicos de fontes diferentes falando a mesma coisa. O que tem diferente hoje? A intensidade. Por que a intensidade está tão grande? E por que especificamente os centros espíritas estão visados? Por causa da transição planetária. Lembram? Quando a transição, né, terminar, o que é isso? Quando você passar para o lado de cá, lembra dos pontinhos rosas? Os pontinhos rosas vão estar em minoria. E uma grande quantidade de pontinhos rosas não vão poder reencarnar no mundo azul. E você não quer. Aí o que acontece? E se a gente impedir a transição? E se a gente atrapalhar um negócio? E se a gente atrapalhar muito o negócio? Será que a gente consegue segurar? Será que a gente consegue atrasar? Ah, mas eles podem fazer isso? Claro que podem. Qual é o nome disso? Livre-arbítrio. Você tem ou não tem livre-arbítrio? Então ele pode demorar mais ou menos, depende da gente. Tá? Quem são os autores da transição? Nós. Nós aqui. Então, nesse momento, nós podemos atrasar o negócio? Podemos. E como é que a gente atrasa o negócio? Aceitando coisas que são o quê? Para atrasar. Vamos dar um exemplo. Eu mostrei o filminho. Lembra do filminho? Então, é uma comédia que... Lembra todo o nosso início do seminário? É exatamente... A gente podia ter reduzido ao filme. Assiste o filme, é aquilo. Então, você entra naquela primeira sala e começa o quê? Isso é discussão? Não. Então, você tem agora, nas lides espíritas, pessoas fazendo o quê? Divaldo é um velho decrépito, devia estar morrido. Já devia ter morrido há muito tempo. Devia ter calado a boca, que era um bem para o espiritismo. É uma linguagem muito, assim, cristã. Assim, além de ser cristã, é educada. Eu tenho coisas que os espíritos estão fazendo que são impressionantes, né? Então, por exemplo, você convidou um orador para falar na sua casa espírita. Por quê? Porque alguém falou que era legal, você viu uma coisa qualquer. Aí alguém chega assim, não devia ter convidado porque ele é discípulo de Giordano Bruno. Para não dizer qualquer outra coisa política, tá?
E aí, por conta disso, quando ele chega na sua casa, espírita, olha, eu vou receber você porque não tem mais jeito. Porque se eu pudesse, te mandava de volta para o Brasil. Espera aí. Quando você recebe uma visita assim, e ela fica ali na hora, você expulsa? Por que não? Porque sua mãe te educou direito, não foi? É uma questão de educação, de urbanidade. Mesmo com a visita não é simpática, você não faz isso? É uma questão de quê? Não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com o quê? Com educação, com urbanidade, com o mínimo de... É ou não é? Então, quando você faz isso, não é um problema espírita. Agora, quando um espírita faz isso, fica um problema mais sério. Por quê? Porque esse espírita que faz isso vai para a reunião mediúnica. Diga, meu irmão, qual o seu problema? A gente vai doutrinar você. Porque eu sou bom de doutrinação, sou um cara legal, bacana. Eu só ofendo as pessoas sistematicamente na internet, eu ataco, uso meu Facebook para chamar você de idiota, de estúpido, disso, daquilo. Mas na sessão mediúnica isso não tem importância. Bora, pode falar. Qual o seu problema, meu irmão? Eu acho que você deve perdoar, meu bem, porque você sabe da reencarnação, não sabe? E não é nada pessoal, é uma reunião mediúnica. Ah, mas não tem reunião mediúnica. Não. Por que não? Porque se sua casa tiver mentor, que normalmente tem, ele não vai trazer um espírito para você doutrinar, vai? Por quê? Porque não vai dar certo. Se eu soltar um obsessor na sua casa, quem vai segurar? Lembra de Jesus? Para certa caixa de espírito é necessário muito jejum e oração? E você tem? Não, então é melhor nem trazer. Então você tem desobsessão? Não tem. Você atende as pessoas que não sabem que morreram, sofredores, mas desobsessão não dá não. Agora, se você pudesse fazer uma desobsessão, já pensou? Você fazer desobsessão nos espíritos obsessores que estão no Supremo Tribunal Federal? Não seria legal? Já pensou? Se a gente pudesse doutrinar todo o Congresso? Se todos os espíritas aqui, os representados fizessem reunião mediúnica exclusivamente para desobsidiar o Senado? Vocês têm ideia de como seria o Brasil? Bora fazer? Vocês estão podendo? Vocês estão podendo receber essa galera? Então aqui, vocês se voluntariem, cada um vai receber um obsessor desses. Por que não? Vocês não acham que ia ficar muito melhor pra gente? Agora, se a gente se desobsidir o Senado todinho, nos próximos 10 anos a vida ia ficar um céu. Se a gente juntar isso e fizer com o judiciário também. Entenderam? Eu acho que adianta. Agora, o que seria necessário? Todo mundo aqui, bora fazer. Bora. Né? O que é necessário? O que é necessário? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Vírgula. Mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é? Tá ou não tá? Pode ou não pode? Mas não precisa acreditar em espiritismo. A gente pode pegar um físico norte-americano. Um físico importante, tá? Ele fez um experimento sobre a ação do observador e do pensamento sobre a realidade. Ele reuniu um número de pessoas significativas para meditar pela paz numa cidade nos Estados Unidos. Não precisa acreditar em mim, então, busca na internet. Aí, ele foi aumentando o número de pessoas para meditar sobre a paz. Quando o número de pessoas atingiu 2.000 pessoas simultaneamente meditando pela paz, a criminalidade começou a cair na cidade. Não foi. Ele repetiu a experiência. E aí, quando ele perguntaram ao FBI que estava colaborando com a experiência, isso é possível? Não. Para a criminalidade cair nesse tanto, só uma nevasca de 10 metros. Porque aí todos os ladrões ficam em casa, a criminalidade cai. Né? Porque roubar no meio da nevasca é meio brabo. Então, quando tem uma nevasca de 10 metros, até os ladrões ficam em casa. E aí não tinha justificativa. Nenhum desastre natural, nada aconteceu. E durante aquele período, caiu a criminalidade. E depois voltou a subir. Por quê? Vocês nunca ouviram falar de sintonia vibratória? Da interferência do pensamento na realidade? Então, se nós vibrarmos pela paz nesse momento, a gente não consegue pacificar a atmosfera, não?
Por que a gente está fazendo? Porque a gente está ocupado brigando por causa de cargo. A gente está ocupado brigando na reunião de diretoria. Então, quando Allan Kardec escreveu Viagem Espírita sobre os centros espíritas, ele falou que os centros espíritas deveriam ser unidades familiares. Então, quando o centro espírita crescer muito, era para ele dividir e fazer outro. Então, quando você crescer até certo ponto, que você não possa mais, aí era para você sair e fazer outro núcleo. Então, era assim que ele propunha. Agora não. Os centros espíritas se multiplicam assim, né? Cresceu, brigou, saiu e fez outro centro. Bora, se você fez outro centro porque brigou com aquele, vocês realmente vão fazer alguma coisa juntos? Não, né? Porque vocês são inimigos. Então, o maior amigo do centro espírita novo é o quê? O obsessor. Porque se não fosse o obsessor, não tinha centro novo. Né? Então, a briga, aí sai. Aí o que acontece? Vocês têm unidade? Não. Né? Então, a inimizade é uma coisa natural. Como assim uma coisa natural? Não faz sentido. Mas, aparentemente, sim. E não é só isso. Sai falando mal. E muito. Na reunião de diretoria. Ou seja, você tem assento espírita, na sua reunião de diretoria, reúne 5, 10 pessoas para falar mal de uma terceira. Que não está ali. Quem você acha que está presente? Doutor Bezerra, claro. Que doutor Bezerra não tem que fazer nada, porque ele está ocupado com a vagem lá, então, em vez disso, ele vai assistir sua fofoca na reunião de diretoria. Não é? Isso faz todo sentido. E aí você quer fazer uma reunião mediúnica? Não dá, aí não funciona muito bem, não é tão legal. Por quê? Porque não dá. Porque o problema mediúnico não é a qualidade do médium, é o quê? Moralidade. Então você não tem clima. Então hoje em dia é fácil obsidiar, a gente às vezes é mole, não é não? Por quê? Porque quando você não está brigando na reunião de diretoria, você está no Facebook ofendendo o cara da oposição. Não é não? No grupo de WhatsApp. Estão querendo achar, vão proibir grupo de WhatsApp no centro espírita, porque dá problema. Dá problema na família. Eu estava num centro espírita, né, um casal, a filha que era, foi embora. Por quê? Porque ela é da oposição, o cara é da situação, eles brigaram e ela foi embora do centro. E isso é muito comum hoje em dia. Então, quando eles perguntaram para mim a respeito de briga por causa da política no centro, eu perguntei, era no Rio de Janeiro, eu disse, gente, vocês estão sabendo da final do campeonato, Vasco e Flamengo, né? Eu acho que a gente deve cancelar a reunião mediúnica. Por quê? Afinal, Vasco e Flamengo, você vai botar um vascaíno e um flamenguista na mesma reunião mediúnica? Vai dar droga, não vai dar certo. Como assim? Final do campeonato, Vasco e Flamengo. Você vai botar um vascaíno do lado de um flamenguista numa reunião mediúnica no Rio de Janeiro? Qual é o time daqui importante? Atlético Mineiro e sei lá. E Cruzeiro. Final do campeonato, pelo título, reunião cancela. Vocês concordam? Tem que cancelar, não tem? Por quê? Por que não? Você vai botar um vascaíno, um flamenguista, um Atlético Mineiro e qual é o outro? Cruzeiro, na mesma reunião mediúnica? Aliás, eu deveria dizer que devia fazer uma reunião só de torcedor do Atlético. E outra só do Corinthians. Outra só do Palmeiras. Porque futebol é um problema no Brasil. Não é? Então, por que política seria? Se você é a favor ou contra o impeachment, afeta a sua atividade mediúnica? No Brasil afeta. Está afetando agora. Porque quem é a favor não presta, quem é contra presta. Não, o contrário. Você que é obsidiada. Não, você que é demente. E aí começa a trocar insulto no WhatsApp. Mas espera aí. Qual é a proposta espírita? Vocês estão compreendendo? Aí toda vez que alguém pergunta assim, mas o que você acha que está certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Espírito superior precisa de polícia? Sabe por quê? Porque ele não rouba. E não pega o que não é dele. Ele precisa de fiscalização? Também não. Ele precisa de governo? Não. Então o espírito superior é totalmente anarquista. Não precisa de governo, não precisa de polícia, não precisa de fiscalização, não precisa de nada. Então, a proposta espírita não é espiritualizar o homem, fazer todo mundo espírito superior? Então, o espiritismo falou do que? Da anarquia total e pura. A ausência total de governo, a ausência total de fiscalização.
nenhum tipo de controle, porque não é necessário. Então a proposta espírita é a espiritualização do homem. Se todo mundo espiritualizar, não tem problema. Qualquer porcaria vai dar certo. Se pegar a monarquia, funciona. Entendeu? Por quê? Agora, se você pegar o sistema mais perfeito do mundo com espíritos imperfeitos, vai dar errado. Porque eles vão arrumar um jeito de fraudar. Vai juntar meia dúzia, bora fraudar? Bora. E aí vão fazer. Por quê? Por causa de algumas coisas básicas. Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. Você está entendendo? Então eles vão fazer por causa disso. E vai dar um jeito. E como é que começou tudo isso? Aquele negócio do poder. Quem é que corre atrás do poder? Existem 3 tipos de poder, gente. O poder despótico, o poder patriarcal e o poder consensual. Qual a diferença? O despótico é assim. Quem manda? Quem manda? Você. Isso. Você tem toda a razão, concordo. Entendeu? Esse é o poder o quê? Alguém discorda? Não. O poder é meu ou não é? Todo mundo concorda. E quem não concorda? Não tem quem não concorde. Eu matei todo mundo que não concordava, então é meu. Entendeu? Bom, então no começo, não lembra dali do mais forte? Eu era mais forte da tribo, eu bati em todo mundo aí. Só que tem um problema. Lembra, o orangotango, tá? Ele é um bicho com muitas qualidades, mas ele não tem inteligência ser humano. Da maneira. Aí o que acontece? Eu, como ser humano, eu sei que eu estou envelhecendo e eu vou ficar fraco. Como é que eu vou manter meu poder? Eu não posso lutar com todo mundo que vai me desafiar, certo? Então, como eu faço a manter o poder? E se eu convencer a ninguém me desafiar? Se ninguém me desafiar, eu continuo o poder. Mas como é que eu vou fazer vocês não me desafiarem? Já sei. Vem cá. Faz o seguinte. Você sabe o quanto que eu ganho aqui nessa tribo, né? Se eu te der 10%, você confirma tudo que eu quiser? Claro que confirma, não? Confirma? Confirma, lógico. Gente, eu tive um sonho. E os deuses me apareceram dizendo que eu nasci para o poder. Então eu sou descendente direto dos deuses, o poder é meu por direito divino. É ou não é? Isso, eles também sonharam, né? Sonharam. Então, porque eles sonharam primeiro, eles vão ser meus acólitos. É ou não é? Entenderam? E aí eu começo. Não, mas eu não concordo. Quem é você para não concordar? Os deuses falaram. Sabe por que ela não concorda? Porque ela é herege. É herege. Ela, na verdade, ela veio do inferno. E ela está aqui para atrapalhar o andamento das coisas direito. E aí você também não concorda, mas ela morreu desse jeito, não é melhor ficar quieta. E aí o que aconteceu? Eu tenho o poder, vocês não vão me desafiar. E aí eu começo a criar vocês desde pequenininho para não pergunta muito não, que você vai para o inferno, viu? Se perguntar, vai para o inferno. Não, Anete, isso aí você está inventando. Será que eu estou inventando? Bom, como eu não sou muito artística, olha só. Vamos fazer isso mais científico, tá bom? Vamos fazer essa conversa que a gente fez aqui, ela estava altamente filosófica. Mas eu não sou tão filosófica assim. Eu sou muito pragmática. Então vamos para uma coisa mais... Vocês já ouviram falar de Satanás? Já? Quem é Satanás? Lúcifer. Isso mesmo, é o Lúcifer. Quem é o Lúcifer? Quem que falou aí? É um anjo. Anjo caído. Caiu de onde? Vocês ouviram essa história do Lúcifer, o anjo caído? Então, qual é a história do Lúcifer? Lúcifer é um anjo. Vocês disseram. Não falei nada. Ela falou ou não falou? Um anjo que caiu. Caiu de onde? Caiu do céu. Peraí, mas como é que ele caiu do céu? E caiu do céu foi para onde? Para o inferno. Então, Satanás é o rei dos infernos. Mas antes de ser rei dos infernos, o nome dele é Lúcifer. E ele era um anjo. E o que significa Lúcifer? Você sabe que Lúcifer tem nome e sobrenome, né? É isso aí. Caramba, vocês estão demais. Lúcifer, o que significa Lúcifer? Lúcifer. Lúcifer é um idioma o quê? Hebraico, aramaico. Lúcifer vem de que?
grego. Não, Lúcifer é grego. Significa portador da luz. E aí o sobrenome dele era o anjo, portador da luz, estrela da manhã. Isso. E aí a história foi o seguinte: Lúcifer teve um mau comportamento e foi condenado aos infernos forever. Né? E qual o pecado de Lúcifer que deu para ele o governo do inferno forever? O que ele fez? Qual foi o pecado que ele cometeu? Orgulho. Então, o que precipitou Lúcifer aos infernos foi orgulho. Ok, ele era muito orgulhoso e foi para o inferno, para sempre. E o que foi que ele fez exatamente que demonstra que ele era orgulhoso e mandou ele para o inferno? Sim, mas como é que ele fez isso? Ele fez uma coisa, e aí todo mundo entendeu que ele estava se comparando, que ele se achou melhor e foi para o inferno para sempre. O que exatamente ele fez? Fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta. Ele chegou para Deus e questionou Deus. Quem faz isso? E qual foi a pergunta? Por que você permite isso? E foi para o inferno forever. Foi isso que ele fez. E o que ele perguntou? Ele estava olhando os homens, e os homens fizeram certas coisas, aí Lúcifer vira para Deus e disse: por que você permite isso? Foi para o inferno para sempre. Por quê? Porque era muito orgulhoso. Aí eu sempre fiquei na dúvida, quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu disse: mas ele era orgulhoso ou curioso? Não. É a mesma coisa. Como assim? Então, naquela época que o pessoal morria de peste, alguém perguntou: por que isso acontece? Porque Deus assim o quer. Mas por quê? Discípulo de Satã que está questionando a vontade de Deus. E pronto. Então, perguntar muito significa que você tem um pezinho no inferno. Você está questionando muito. Discípulo de Satã, com certeza. Por quê? E no espiritismo também é assim, né? Quando a pessoa pergunta muito, isso é muito polêmico, é obsidiado. O que é uma pessoa polêmica? Causou um mal-estar enorme. Que mal-estar? Fez uma pergunta esquisita. Muito esquisita. As pessoas ficaram desconfortáveis pra caramba. Isso é uma coisa péssima, é um hábito obsessivo. Só demente obsidiado faz isso. Ou então um discípulo de Satanás também faz. Quem pergunta coisa que não deve? Satã. Adorador de Satã. E de onde vocês tiraram essa história? Foram vocês que contaram, né? De onde vocês tiraram essa história de que Lúcifer brigou com Deus e foi precipitado do inferno, que ele era anjo e tal? De onde saiu essa história? Bíblia. Me mostra onde na Bíblia está escrito que o nome de Satã é Lúcifer, que teve uma guerra no céu, que ele foi expulso. Me mostra onde está. Se você mostrar, assim que eu tiver o dinheiro, eu te compro uma Hilux. É um tremendo desafio, né? É só me mostrar na Bíblia onde está escrito que o nome de Satã é Lúcifer. E essa história toda vocês contaram. Vocês contaram. Contaram porque sabem. E a maioria de vocês sabe. E não tem isso na Bíblia. Mas antes da Netflix, sua avó sabia da história. Todo mundo sabe dessa história. Aí todo mundo diz que está na Bíblia, mas não tem. Não tem essa palavra na Bíblia. Entendeu? Nada sobre isso. Então, de onde veio essa história? Ah, a igreja. Sim, onde está escrito? Se vocês procurarem, não está. E quando é que essa história começou a circular? Isso eu sei. Quando começou a circular? Foi durante um acontecimento histórico. Né? Filipe o Belo, rei da França, tá? Era um homem muito poderoso, tinha um exército muito grande, mas não tinha dinheiro, estava pobre. Né? E ele tinha um amigo que era o Papa. O Papa não tinha poder, mas tinha um bom dinheiro. Não tanto quanto Filipe o Belo queria. Mas o Papa tinha um problema. O problema dele era o quê? Prestígio. Ele estava tendo um problema de poder, uma rivalidade. E a rivalidade dele era com uma outra ordem religiosa, que tinha mais poder do que o Papa, que eram os Templários. Os Templários tinham um poder enorme. Os Templários eram os Cavaleiros de Cristo. E os Templários ganhavam dinheiro com duas coisas.
Os templários eram os soldados de Cristo. Então, uma das coisas que eles faziam para ganhar dinheiro era alugar sua espada. Você é um peregrino, quer peregrinar a Jerusalém, você precisa de proteção, você paga os cavaleiros templários, eles te ajudam. Então, eles mantinham a segurança de determinadas rotas, dos santuários, essas coisas todas. Além disso, ele podia te prestar um serviço útil também. Você vai fazer uma peregrinação, você vai atravessar a Europa todinha com o seu dinheiro? É problema, né? O que você fazia? Você chega para o templário, entregava a importância lá, recebia um papel. Quando você chegasse em Jerusalém, você ia lá nos templários e recebia em moeda local. Então, eles faziam o quê? Câmbio, mediante, é claro, uma pequena contribuição, chamada percentagem. Então, os cavaleiros templários trabalhavam com agiotagem, eles emprestavam dinheiro a juros, faziam outras coisas assim. Não era tão grande o juro, porque eles eram cristãos. Mas tinha uma pequena contribuição. Afinal, eles são templários, eles são cavaleiros e dedicam a vida a proteger o Santo Sepulcro. E isso dá um dinheiro à beça, um grande dinheiro, além do exército, além de todos. Então, os templários tinham poder, tinham um exército, tinha tudo. Eles eram mais poderosos que o rei da França e que o Papa. Nem o rei, nem o Papa concordaram. Então, o Papa fez um acordo com o Filipe o Belo. É o seguinte, você está precisando de dinheiro, certo? Templário tem muito. Se você me ajudar numa pequena intriga, você pode ficar com o dinheiro dos templários. Todinho. Beleza? O que você quer que eu faça? É o seguinte, você vai se encarregar de prender os hereges. É mesmo? É. Eu vou fabricar a acusação, você vai prender os hereges, vai torturar, tirar a confissão, a gente mata todos, você fica com o dinheiro e fica com o poder. Que tal? Beleza, gostei da ideia. E aí, numa determinada noite, todos os principais líderes templários foram presos. Sob que acusação? Bruxaria. Adoração ao demônio. Missa negra. Tortura. Morte de virgens. Comer criancinha. Tudo. E eles confessaram. É claro, prenderam o cara, torturaram pra caramba. Confesso. Confessaram. E aí, quando o povo acordou no outro dia, cadê os templários? Tudo preso. Porque adoração ao demônio. Sério, é? E como é que você adora o demônio? Porque ninguém tinha ouvido falar de negócio de adorar o demônio na época, né? Conheciam bruxaria. O que era bruxa? Normalmente era alguém que era pagão, adorava assim a deusa, né? Tinha outras religiões, ainda sobrava alguns. Então, bruxaria eles entendiam, essas coisas assim. Mas negócio de adorar o demônio não estão sabendo, não. E como é que é essa história do demônio? É claro que a igreja foi explicar. É o seguinte, quando os cavaleiros templários foram para Jerusalém lutar nas cruzadas, eles acharam o Templo de Salomão. Enterrado sob o Templo de Salomão, eles acharam o livro do demônio. O livro... Não tem a Bíblia de Deus? Tem a do demônio. Então, eles acharam, leram o livro, e lendo aquele livro, venderam a alma a Satã e conseguiram riqueza, aquela coisa, tudo que ele tem veio de Satã. É mesmo, é. E lá está escrito o quê? Aquela história toda, do Lúcifer, negócio do céu, aquele inferno todo, e como fazer uma missa negra, como adorar o demônio, você tem que sacrificar, tudo escrito lá. E como é que você sabe? Porque eles confessaram tudo. E vocês acharam o livro? Não. Por quê? Porque se alguém lê o livro, vai para o inferno direto, então não pode. Então o livro foi destruído. Mas a gente tem a confissão. Mas o livro, para proteger você, a gente destruiu, porque se alguém lê o livro, vai direto para o inferno, porque Satã escreveu aquilo, vai ficar amaldiçoado. Beleza, aí explicaram para todo mundo, e a partir daquele momento começou a circular a história de Satã, aquela coisa toda, e a partir dali todo mundo sabia do Lúcifer, aquela história toda. E você pode, historicamente se acompanha, você vai encontrar, com a primeira vez que essa história começaram a circular, foi logo depois. Mas tem um detalhe interessante, né? Por que colou essa história doida? É porque algumas coisas que eles estavam usando já existiam. Por exemplo, Lúcifer. Essa palavra existia. Como assim? Muito antiga. Vocês já ouviram falar de Platão? A gente falou de Platão. Platão, ele foi o criador das academias. Lembra a academia? Então, a primeira academia oficialmente, Platão. E Platão queria formar filósofos, porque ele acreditava na aristocracia filosófica, aquela coisa toda. Então, quando crianças ou jovens chegavam para aprender na academia, Platão recebia e contava para eles uma história. O mundo se assemelha a uma caverna. Nessa caverna, na escuridão, é o mito da caverna. Ele contava a história, né? Então, o mundo se assemelha a uma caverna escura, onde as pessoas nascem e crescem acorrentadas. E tudo que elas sabem do mundo são as sombras projetadas na parede. Um dia, um prisioneiro rebenta as correntes e sai da caverna. No primeiro momento, ele fica ofuscado pela luz. Depois, ele começa a ver as coisas e, deslumbrado com aquilo, ele volta para contar que existe um mundo inteirinho lá fora.
Ninguém acredita nele, mas ele insiste. E ninguém acredita, ele insiste e finalmente ele é morto pelos outros. Ele conta isso para quando você entra. Quando você termina e vai embora, ele chega, conta a história de novo e pergunta: o que significa a caverna? A caverna é o mundo de aparência em que vivemos. O que são os prisioneiros acorrentados? Né? São as nossas crenças. Né? O que é as sombras na parede? Tá? É esse mundo de aparências que a gente está sendo acostumado a ver. Quem é o prisioneiro que se liberta? O filósofo. O que é que liberta ele? A filosofia. O que é a luz do sol? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado pelo sol? A realidade. Aí ele volta para tentar libertar os outros. Aí depois que ele explica isso, ele diz: você é um portador da luz que vai levar isso para toda a humanidade. Lúcifer. Então todo filósofo se autodenominava um portador da luz. Então, qual era a marca do adorador do Satanás? Falava mais de um idioma, sendo um deles grego, além do seu. Se tivesse qualquer coisa, com alguma coisa escrita sobre isso, ele era condenado à morte, porque ele era um adorador de Satanás. Aí você matou 2 coelhos. Se livra dos templários e de qualquer dissidência que possa existir. E ainda convenceu. Você perguntou muito a discípulo de Satã. Pergunta não, que você morre. Você está sendo muito incômodo. Olha Satã, hein? E se eu for procurar e achar um livro de Aristóteles? E se lá tiver escrito Lúcifer? Eu não sei ler, mas sei ler o que é Lúcifer. Discípulo de Satã. Foi encontrado com o livro de Aristóteles, você morre. Platão. Ou qualquer um desses terríveis adoradores de Satã. Então, é totalmente desencorajado você ler filósofos como esse tipo, que prescreviam questionar a autoridade, questionar a realidade, questionar tudo. E até hoje a gente traz a marca. Se alguém pergunta muito, é obsidiado. Discípulo de Satã. Por quê? As pessoas que dizem a curiosidade matou um gato, não sabem a resposta. E é muito orgulhosa para aceitar isso. Entendeu? Então, em vez de ela dizer eu não sei, ela diz você é maluco. Você é um discípulo de Satã. Por quê? Porque uma das palavras mais difíceis disso, e não sou eu que digo, é um estudo, é eu não sei. O que acontece quando você não sabe? Você mente. Inventa. Então, se você não sabe, você inventa. Diga. Agora, ninguém está escutando sua pergunta. A loja maçônica, eles são originários dos Cavaleiros Templários, é verdade? Não, eles não são originados. Agora, protegeram alguns deles, né? Eles, na verdade, eram artesãos, né? Eram as chamadas lojas de artesãos, tinham segredos, etc. Tá? Na Inglaterra. Então, a história da maçonaria é outra. Mas eles protegeram alguns. Mas não foram só eles, não, né? Portugal, o rei de Portugal protegeu os templários, né? Os cavaleiros da Cruz de Cristo. Então, eram os templários que fugiram para Portugal. Bom, o que a gente queria ilustrar? Sobre a informação sendo torcida. A questão do poder. E que a gente está assimilando em comportamentos que não são cristãos nem espíritas. Tá? Então, você fala de espiritismo enquanto você é o quê? Mal educado e grosseiro. Como assim? Que tipo de vocabulário você está usando na sua crítica? É uma discussão? Não. Então, hoje em dia, você quer calar as outras pessoas ofendendo. Você não presta, você é isso, você é aquilo. E aí você faz campanha na internet contra alguém. Ah, mas eu não concordo com o que ela diz. E daí? Isso justifica o seu comportamento? Mas o problema é que quando você tem esse comportamento, você faz sintonia com o quê? Com espíritos que têm o interesse de fazer o quê? De destruir o espiritismo. Isso é um segredo? Isso é uma novidade? Então você é um líder espírita que está ofendendo publicamente um outro líder espírita. Quem é seu acompanhamento espiritual? Dr. Bezerra. Você já notou que Bezerra está em tudo, né? É o dom da ubiquidade. Quem é que está te acompanhando? Não é o Gregório, que ele já foi redimido no livro Libertação. Entendeu? Gregório já não está nessa.
Mas tem outros. Quem ficou no lugar do Gregório? Quem leu o livro Libertação? Lembra? Quem leu? Levanta bem o braço, agora eu vou cobrar. Ok. Vocês leram Libertação. Como era o nome do espírito que foi redimido lá no Libertação? Gregório, né? O tal do Papa. Aquele Papa. Ele era o chefe do quê? No umbral. Ele estava no umbral, né? Ele era o chefão do umbral. Qual umbral? Todo. Ele era simplesmente o líder geral. Ah, mas tem. É o mais ruinzinho. Não é o mais ruinzinho. É o que tem mais poder mental. Porque isso a gente aprendeu em André Luiz. Né? O que dá ascendência no mundo espiritual é o quê? Isso. Então você convence os outros a obedecer. Então ele estava lá. Ele foi redimido, tem toda a história, leia o livro Libertação. Só que ele estava sozinho ou tinha uma galera? O segundo em comando, quando ele foi redimido, quem assumiu o comando umbral? O segundo em comando. Né? Então, o segundo em comando faz um discurso no livro de Libertação. Esse discurso é um discurso bem legal. Então, ele assume essa situação e faz um discurso de vingança. Eu vou me vingar de vocês. Mas não só ele. Nós temos um outro livro que fala também da libertação, que é o Teofrastos. Lembra do livro? Do Filomeno de Miranda? Eu estou falando de André, vamos voltar para o Filomeno de Miranda. A mesma coisa acontece. E o discurso é muito semelhante, sabia? Vou apagar seu nome da história. Vou atacar seus sacerdotes. Vou destruir você no seio da família. Eu vou acabar com qualquer referência ao seu nome. Ele está falando de quem? Quem leu Libertação? De quem ele está falando? De Jesus. Então, eles são inimigos de Jesus. Então, o objetivo deles é o quê? Destruir onde ele estiver. De verdade. Atacando quem? Seus sacerdotes, seus seguidores, toda a moral cristã. Então, esse é o objetivo. E eles fazem esse discurso. E é essa a proposta. Então, o que é o Espiritismo, gente? Venho como outrora aos filhos de Israel. Quem que disse isso? Isso! Qual é a proposta? O cristianismo de novo. E é o que a gente está fazendo? Não, por que não? Porque a gente está aceitando a influência negativa dos espíritos. Então, o livro Perturbação Espiritual trata do quê? Dos ataques sistemáticos ao movimento espírita. Por quê? Liberdade. Então, nós estamos ocupados demais com o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll pode tirar. Então, nós estamos ocupados com o prazer. Então, existe uma campanha enorme que o prazer é agora. Você vai morrer e vai morrer e... Peraí. Então, a gente veio aqui se divertir? Ah, Jesus não quer que você sofra, quer que você se divirta pra caramba. Por quê? Ah, porque na próxima encarnação você resolve. No mundo primitivo. Porque na próxima... Por quê? Porque a gente está mudando. A proposta do mundo agora é o quê? Paz e prosperidade. Lembra, não faça as outras que eu não gostaria que fizesse com você? Você gosta de humilhação? Você gosta de ofensa pública? Você gosta de ataque sistemático? Então não faça. Está sendo óbvio demais? Porque todo o livro trata disso. Então ele trata de escândalos sexuais no centro espírita. Então você tem, na história, você tem um dirigente de um centro espírita que seduziu uma jovenzinha que foi lá para pedir ajuda espiritual. Então ele... Bom, mas isso acontece, mas ele é jovem. Não, mas acontece, mas não tem problema, isso é normal, todo mundo faz isso. Vamos lá, deixa eu fazer uma colocação. Se um psicólogo tiver um caso com o paciente, ele perde a licença. Por quê? Porque a psicologia é extremamente castradora. Não, porque a psicologia é muito conservadora. Porque a psicologia é muito moralista. Retrógrada e atrasada. Por que você perde a licença? É por causa do moralismo? O que a ética tem a ver com isso? O cara é maior de idade, 25 anos. Não estou falando de uma menor, não.
Por que perde a licença? Mesmo que tenha 25 anos na cara. Alguém sabe? É o seguinte, quando você vai para um psicólogo, você coloca esse psicólogo numa posição de poder. E aí você chega e diz para ele as suas fragilidades. Você se abre diante dele e espera que ele ajude você com seus problemas. Isso causa um desequilíbrio de poder muito grande. Se você abusar desse poder que esse paciente te deu, você pode seduzi-lo com relativa facilidade, mesmo que não seja isso que ele quer. Para evitar que esse desequilíbrio de poder aconteça, não é só o psicólogo que tem esse problema, o professor também. Então, se você está numa universidade, se tiver um caso com seu aluno, o que acontece? Ah, mas ela é maior de idade. Não interessa. Você está na posição de poder. Então, se quiser, 6 meses depois, você pode. Quando, teoricamente, ele não está mais sob os seus cuidados. Então, isso é uma questão de quê? De lógica. Então, é a mesma coisa com o soldado. Você é o tenente e vai estar tendo um caso com um soldado sob seu comando. O que acontece? Posição de poder, filho. Ela disse sim porque te amo ou porque não tem opção? Para evitar que isso aconteça, não pode. Se acontecer, você perde a sua posição. Vocês estão entendendo? Por que a gente faz isso? Para preservar o quê? A justiça. Agora, você é dirigente no centro, uma jovem com problemas vem falar com você, você usa da sua posição, da sua ascendência para seduzir. Todo mundo faz isso. Vocês estão entendendo? E o livro Perturbação Espiritual trata disso. Então ele engravida uma jovem. E ele fica irado, porque ele é presidente do Centro Espírita. Vai ser um escândalo. Isso vai afetar a crença das pessoas, vai afetar a legitimidade. Então ele sugere que ela faça um aborto. Só que o problema é que isso não é uma história ficcional, é uma história verdadeira. Porque todo esse livro de Filomeno de Miranda é baseado em quê? Nos amigos espirituais que estão atendendo casos espíritas sobre ataque. Ele sugere... Existe um processo? Existe. Então existem entidades que têm o objetivo de destruir o centro espírita. Então eles estão atacando as lideranças espíritas. Produzindo escândalos sexuais, escândalos financeiros, desfalque, isso e aquilo. Com que objetivo? Tirar a credibilidade e a legitimidade do espiritismo. Então, mas por que está multiplicando? Porque o centro não é mais o quê? Então é aceitável você deixar a pessoa ofender, você ter uma briga à tapa dentro de uma reunião mediúnica. Aconteceu, vocês tiveram os boatos aí. Numa reunião diretora, não importa. Não faz sentido, não é espírita. E isso está acontecendo normalmente. Eu perdi. Peraí, como assim você perdeu a calma? Não devia. Por que você não reza? Por que você não pede ajuda espiritual? Por que não vai no cantinho da paz lá, fica de silêncio e pede uma ajuda? E segura a onda? Isso não está escrito no Livro dos Espíritos? Em todos os outros livros? Esse livro não trouxe nada diferente, ele só está sendo mais claro. Ele começou nos outros dois falando sobre esses ataques. Então, onde um ou mais espíritos se reunirem em meu nome, vão falar mal de alguém. Mas não era isso antes, né? Não, agora reuniu, vai falar mal de alguém. Alguém vai se queimar. E essa é a norma. Mas isso está ficando muito chato. A gente tem que fazer uma coisa mais legal. Para quê? Você pode fazer mais legal no seu clube, na sua casa, na sua festa. Qual é a proposta espírita? Não é espiritualizar? Então tem vários lugares para você se divertir. Netflix. Você está entendendo? Então, quando você vai para o centro, você vai para se divertir também. Porque não tem diversão suficiente hoje em dia. Não é não? Então, a festa no centro espírita tem que ter muita droga, muita bebida. Não? Não, mas eu estava no centro espírita quando o rapazinho fez a pergunta para mim a respeito da maconha como droga recreativa. Mas não tem problema nenhum, todo mundo está falando que não tem problema. Né? Então, aí eu disse assim, você é contra ou a favor da liberação das drogas? Olha, eu sou libertária. Eu acho que você deve ter escolha. Mas maconha não. Mas eu sou a favor de liberar o ópio e a cocaína.
Aí ele ficou assustado, né? Mas por que ópio e cocaína? Porque maconha, ela tem um efeito colateral, assim, muito inusitado, né? Uma em cada 10 mil pessoas pode ter um surto psicótico. Aí você pega uma faca e mata a minha família. Né? Então eu sou contra. Agora, se fumar ópio, você vai morrer de fome num lugarzinho e não vai matar ninguém. Porque o ópio não permite. Se você sonha em estado onírico, aí você morre num cubículo de fome, normalmente, e não atrapalha muito a sociedade. E aí você tem, chama-se livre-arbítrio. Agora, maconha não. E cocaína? Cocaína também, você vai morrer do coração. Normalmente você não fica psicótico por causa da cocaína. Ah, mas teve um cara, mas era crack, é outra coisa, metanfetamina, outras coisas, que eu sou contra. Agora, cocaína e ópio, você morre sozinho. Porque, não sei, é proibido no espiritismo você usar ópio? Tem algum livro que escreve que é proibido? É proibido o aborto? O espiritismo proíbe o aborto? Não. Ele só explica. Se você fizer, tem consequências? Tem. Então, se você fumar ópio, tem consequências, graves consequências que são suas. Agora, se fumar maconha, a consequência não é só sua, é minha também. Então, eu prefiro que não fume. Tá bom? Então, eu sou contra a maconha. Mas é uma questão de lógica. Tá? Não uma questão de opressão psicológica ou política, nem nada. Então, se é para liberar, libera o ópio, que aí morre sozinho. Peraí, você está querendo matar alguém? Não. Mas eu nunca disse que era o espírito superior. Vocês estão entendendo? Agora, e o sexo? Tá, o espírito também não é, o espiritismo não é contra o sexo. Como assim? A gente pode fazer orgia? Pode. Com muitas pessoas? Pode. Com qualquer um? Pode. Tá. Mas se eu fizer? E outra coisa. Se você fizer, tem algumas consequências. Tem ou não tem? Isso está escrito onde? Nos livros. Não fala sobre obsessão? Não fala sobre vampirismo? Não tem vários livros falando sobre isso? Você tem sexo e obsessão, você tem sexo e destino, não falta livro falando sobre isso. Então você pode fazer o que você quiser, mas não prega isso. Agora, você quer fazer isso, faz na sua casa, mas você quer fazer isso no centro espírita. Então, quer dizer, não vai sobrar nenhum lugar para você rezar? Para você estudar o espiritismo, para fazer a caridade? Você não pode fazer festa na sua casa? Pode. Você pode beber o quanto quiser na sua casa? Pode. Vem cá, o espiritismo não é contra a bebida? Não, mas eu sou. Eu, Anete, sou. Por quê? Porque eu fiz parte dos Alcoólatras Anônimos. Eu fui membro do Conselho Consultivo dos Alcoólatras Anônimos. Então eu fazia campanha, assinei até um contrato, que eu não posso ser filmado nem fotografado com essas coisas. Então eu sou contra, por causa dos prejuízos que faz. Então imagine que, como eu conheço muita gente dos Alcoólatras Anônimos, eu convido algumas pessoas para a gente ir no almoço da sua casa espírita. Então eu tenho aqui comigo 20 alcoólatras. Você sabe que alcoólatra é para sempre, né? E mesmo que ele não beba há 30 anos, ele ainda é alcoólatra. E aí ele vai na sua casa espírita e lá vocês servem uísque, cerveja, Campari, caipirinha, carioca e tudo mais. E aí eu vou olhar, bora para outro lugar? Tem uma igreja protestante aqui bem legal, a gente pode ter uma festa boa. Né? Porque ele pode ir, porque não tem tanto problema. Então ele tem um problema obsessivo, ele tem um problema de vários tipos e você não está ajudando. Porque o espiritismo proíbe bebida? Não. É só uma questão de lógica. Agora, você quer fazer uma festa? Faz na sua casa. Bota o que você quiser lá. Você pode até doar toda a renda para o centro espírita. Você está entendendo? Porque o centro espírita é para quem? Para doente, gente. Não é não? E você não sabe disso? Então se prepara antes. Reza. Você está com muita raiva? Reza. Não deu jeito. Então fica em casa. Porque o Filomeno de Irã dá uma sugestão muito interessante. Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Fica quieta. Que aí você evita o quê? Sintonia vibratória. Dentro da casa espírita. Não faça. Não brigue. Se você achar que é demais, vamos usar o que a gente chama de atavismo psicológico. Você quer fazer uma briga espírita? Vai para a igreja. Vai na igreja, pega uma catedral boa, bem bonita. Avisa o padre, a gente vai vir aqui ter uma discussão. Vai lá fazer. Não é falta de respeito. No centro espírita não é, né? Então, brigar numa catedral é falta de respeito, mas no centro espírita não. Você vai respeitar a religião dos outros, mas vai respeitar a sua. Faz sentido? Mas o espiritismo é liberdade. É. Mas é também
responsabilidade, lembra? Alguém vai pagar a conta. Sempre. Então, a gente não veio aqui para ser feliz. Não. Então a gente veio aqui para quê? Para crescer espiritualmente. Agora, uma coisa que a gente sabe é que quando você cresce espiritualmente, você fica tão feliz. Ah, mas peraí, não é verdade. A gente não tem exemplo. Você vê em Francisco de Assis, ele precisava reencarnar de novo, passar por tudo aquilo? Aliás, Jesus precisava? Por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso, gente? Ele realmente precisava passar por isso? Era um karma? Não. Por que ele fez, então? Não é um exemplo? O que é ser cristão? Não é seguir? Qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? Perfeito, concordo. Minha mãe já fez essas linhas, mas a gente pode enfiar o dedo mais profundamente. Bom, se Jesus é um... Você sabe o que é um modelo e guia? O que é um modelo? Então, modelo é uma coisa que a gente tem que copiar. E guia é uma coisa que a gente tem que seguir. Então, Jesus é modelo e guia. Então, como modelo, a gente tem que saber o que ele fez, certo? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Aí depois não disse mais nada, certo? Calou a boca e acabou. Depois disso ele falou alguma coisa? Falou? Como que ele falou alguma coisa? Por que Jesus ficou famoso? Porque, teoricamente, ressuscitou. Então, ele não continuou. Depois disso, ele continuou falando. Então, não foram as últimas palavras. Quais foram as realmente últimas palavras de Jesus? Pensa bem, o cara morreu, voltou à vida, falou alguma coisa, disse as últimas palavras, isso não é importante. As últimas palavras de alguém que ressuscitou, que veio da morte, venceu a morte. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Vem cá, quem aqui é ex-católico, de verdade, não aquele de católico? Fez o catecismo, crisma, etc. Fez? Ok. Qual o nome do último sermão de Jesus? Está no catecismo. Qual o nome do último sermão de Jesus? É o sermão da... Não. Esse foi no começo. É o último. É o sermão da... Ascensão, sermão da Ascensão. Por que se chama sermão da Ascensão? Porque ele fez o quê? Alguém sabe por que chama sermão da Ascensão? Ela falou aqui, mas alguém mais? Jesus, esse é o modelo e guia mesmo, né? O último sermão de Jesus tem nome, o sermão da Ascensão. Por que chama sermão da Ascensão? Porque depois que ele terminou esse sermão, ele ascendeu aos céus. Quem assistiu esse sermão? Os apóstolos. Não. Quantos apóstolos assistiram? 500, os 500 da Galileia. 500 da Galileia. Porque depois que ele voltou na morte, não eram 12, eram 500. Porque depois que ele morreu, não eram 12, eram 11. Mas depois que ele voltou, viraram 500. Não sabe essa história? Toda Semana Santa passa aquele Jesus de Nazaré. Mas vocês podem ver no Netflix. Então, o sermão da Ascensão, ele pega e ascende aos céus. Tá? E quais foram as últimas palavras entre ele ascender aos céus? Para 500 pessoas. Pois é. Vocês têm certeza que são cristãos? Tudo bem, vamos esquecer. Vamos para o mais famoso, Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é um sermão muito conhecido. Inclusive, tem um homem famoso que ele era tão cristão que era hindu, que chamava Gandhi. Ele disse que se tudo se perder e sobrar o Sermão da Montanha, nada se perdeu. E o cara era hindu, não era cristão. Ele era hindu. Hindu verdadeiro, não era cristão, não. Mesmo assim, ele disse que o Sermão da Montanha era uma coisa importante. O Sermão da Montanha está dividido em quantas partes? 5. 5 partes. Essas 5 partes tratam de quê? Só a ideia central. Vou ajudar.
O Sermão da Montanha está dividido em 5 partes, são as mesmas do Livro dos Espíritos. É coincidência? Tremenda coincidência, né? E são as mesmas partes. Peraí, vocês sabiam que o Livro dos Espíritos tem 5 partes, não sabe? Qual a primeira? Primeira parte do Livro dos Espíritos. Trata de quê? Deus. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Atributos da divindade. O que é Deus? Como é Deus? O que significa Deus? E por aí vai. Né? Primeira parte do Sermão da Montanha. Deus. Livro dos Espíritos, qual a segunda parte? Do mundo espírita. Mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? O que é o que é o espírito? Não é isso? Segunda parte do Sermão da Montanha. O reino de Deus se assemelha. O mundo espiritual. Porque depois se assemelha a isso. Que é isso? Mesma parte. E se vocês pegarem, são as mesmas partes. Por isso que o Espiritismo está sendo atacado. Entendeu? São os inimigos de quem? Isso. E a proposta espírita, que não funcionou, é claro, é fazer o quê? Então a gente pode ser discípulo até de Satã, mas de Jesus está difícil. E é isso que o livro Perturbação Espiritual está falando. Dos vários escândalos acontecendo na casa espírita, da obsessão na casa espírita, da perseguição espiritual na casa espírita. Não é do lado de fora. Isso já é normal. Mas na casa espírita não era. E por que está acontecendo? Porque em 20 anos isso não vai acontecer com a gente. Porque a gente tem coisas mais importantes a fazer do que estudar o espiritismo. A gente tem coisa mais importante a fazer do que Jesus. Aliás, Jesus está muito out. Porque se a gente falasse mais, a gente saberia as respostas. A vida de Jesus, o que foi que ele fez, o que foi que ele disse. O Sermão da Montanha, olha só, eu acho que devia saber de cor. Eu acho. É essencial não, mas eu acho que devia. Pelo menos esse. Mas peraí, ele não falou muito. Quantos sermões Jesus fez? Menos que 10, mais que 5. Não é muita coisa. Tá? Eu decorei um sermão que eu gosto muito. É o sermão do padre Antônio Vieira. Aí eu vou dar um passo que já andamos avisando ali no intervalo. A gente desconta, né? Então, o sermão do padre Antônio Vieira. Esse sermão, ele foi feito em 1648. Tá? Eu gosto muito, porque se eu repetisse aqui agora, vocês iam aplaudir que é uma palestra incrível. E eu posso repetir o sermão. É o sermão da 60ª. E ele começa assim: por que ontem poucos converteram tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Será que a palavra de Deus perdeu o valor? Será que Deus não significa a mesma coisa nos tempos de hoje? E aí, durante o sermão, ele mostra que não, que a palavra de Deus é a mesma, não mudou nada. Será que as plateias mudaram? As plateias de hoje são mais difíceis que as de ontem? Aí ele faz uma comparação com o semeador. Existem homens de coração duro, de coração fértil, tudo isso. Então as plateias são as mesmas, porque são as mesmas pessoas. E por espiritismo mais ainda. Então o padre diz que são os mesmos. Pera, se a palavra de Deus é a mesma, a plateia é a mesma, por que ontem poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Se a palavra de Deus não perdeu o valor e se as plateias são as mesmas, então o problema é do semeador. É porque o orador não está se sentindo como deveria. É porque os líderes não estão mostrando na alma o verdadeiro significado de ser cristão. Então ele critica o quê? Uma fala vazia de conteúdo, um comportamento exterior sem o comportamento interior. Ele está falando de uma vida onde você fala de moral vazia de razão, onde você não representa os ideais que você está defendendo. Então você vem na frente defender um comportamento que você não pratica. E com isso perde credibilidade. É por isso que Allan Kardec falou que é melhor rejeitar o quê? Mas não é mais o que acontece. Porque as coisas interessantes são mais fáceis. Aí isso é muito difícil. Isso não dá não. Vamos falar desse negócio aí. Vamos pegar uma coisa mais fácil? Mais palatável, mais aceitável? Essa linguagem está muito difícil. Vamos pasteurizar um pouco? Eu li um rapazinho que escreveu um livro que virou um best-seller, né? Eu assisti uma palestra dele. Não é espírita, não.
Ele disse o seguinte: eu precisava ganhar dinheiro, estava numa situação difícil. Então eu peguei um livro que estava vendendo, peguei 3 livros, na verdade, nos Estados Unidos, estavam vendendo bem, e resolvi copiar o livro. Porque eu me baseei num livro que diz assim: copie como artista. Porque nada se cria, tudo se copia. Então eu copiei. Mas eu fiz o seguinte: eu peguei o pensamento principal e botei a minha linguagem. Tipo assim, na favela, com aquela malemolência. Então o livro dizia: nós deveremos fazer isso. E aí, galera, o negócio é o seguinte. E escreveu assim. Foi um sucesso. Ele botou bastante palavrão, uma linguagem bem chula, e vendeu como água. É isso que a gente deve fazer, não é? Fazer uma versão mais pop. Porque esse livro Transição Planetária está meio difícil. Bora fazer uma versão mais pop. Galera, é o seguinte. Né? Em vez da gente procurar no dicionário e melhorar o vocabulário, bora baixar? Não, bora baixar mais. Está muito difícil. Não. A gente tem que pasteurizar mais. O melhor é nem ler o livro. Vamos fazer uma apostila. Uma apostila é muito... Audiobook. Porque você não precisa pensar nada. O melhor você não ler nada. Você vem, toma o passe e vai embora. E não esquece de fazer uma oferta para a gente fazer a caridade. Porque a gente vai comprar um caminhão de uma empresa e distribuir num lugar. Você não. A gente manda a empresa fazer. Até porque... Não, vai deixar eles entrarem aqui, né? Eu estou mentindo? Estou exagerando muito? Então, o livro Perturbações, ele não falou nenhuma novidade, ele só foi muito assertivo. Na verdade, é um livro horrível. Por quê? Porque é real. É por isso que ele é horrível. Se ele dissesse, isso vai acontecer, eu não acreditaria. Mas não é o que está acontecendo agora. E não é o que está no livro, eu sei, porque a gente viaja muito, os escândalos estão se multiplicando. Nesse momento que a gente está aqui, tem 36 processos na justiça por assédio sexual no centro espírita. Pessoas se utilizando da posição de médiuns, de partes, etc., para abusar sexualmente de pessoas. E para cada um que chega lá, quantos não chegaram? E para cada denúncia, quantos não denunciaram? Eu vou dizer o que uma jovem secretária falou, tá? Quando ela estava sofrendo assédio sexual no trabalho. Eu vou denunciar você. E ele respondeu: ninguém vai acreditar em você. Você não é ninguém, eu sou importante, eu sou famoso. Eu sou um orador espírita muito respeitado. Se eu disser que você é uma louca obsidiada, todo mundo vai acreditar. Acontece. Acontece. Está acontecendo. Por quê? Porque agora a gente está dando mais importância à aparência do que à realidade. Tá? Porque a gente aceita qualquer coisa sem questionar. E questionar seriamente. E pensar e raciocinar como espírita. E se você tiver dúvida, haja como cristão. Ou se você não for cristão, não seja mal educado. A gente está numa civilização mais desenvolvida. Vamos usar um linguajar mais compatível, né? Porque quando você vai trabalhar no tribunal, você não vai de qualquer jeito. Não vai de chinelo para ver o que acontece. Vai pedir visto americano. Então, por que não dar a mesma cortesia no ambiente espírita? Se a proposta é essa. Guarde seu divertimento para o lugar apropriado. Ouça a música se quiser no ambiente apropriado. Entendeu? Por exemplo, não pode vir. Você é contra a música? Não. Determinado tipo de jargão. Por quê? Porque tem pessoas doentes na plateia. Então, se no hospital você não faz. Você faz isso no hospital? Não faz. Por que vai fazer no centro espírita? Então, pensa no centro espírita como hospital. Pensa no centro espírita como uma área de cura. Pensa no centro espírita como um lugar de pessoas que estão com problemas, de pessoas doentes, de pessoas conflitadas, com pessoas com transtorno. Então, para você evitar problemas, vamos criar um ambiente de paz, de fraternidade, de bondade, de compreensão, de atenção, de educação, de delicadeza. A gente precisava dizer isso, isso não é óbvio. Não, mas está precisando de falar. Então, a gente precisa se comportar fisicamente, né? Urbanamente, mentalmente melhor.
Tá bom? Eu sei que ela já me pediu. Eu vou encerrar aqui agora e depois é só pergunta, tá bom? Tá funcionando aqui? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Pensamento bom é de alta ou baixa frequência? Alta. Tem certeza? Absoluta. Bom, não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu sou muito pragmática, vamos testar. Tá? Vamos testar. Isso aqui é um programa para ensinar sobre ondas. Tá bom? Então, isso aqui é um desenho de onda. Tá? Ele vai usar ondas sonoras. Tá bom? Então, essa onda representa um som. Então, lá em cima você tem um fonezinho e eu posso gerar o som representado por essa onda. Quando você mede uma onda, ela tem duas medidas. Uma é a amplitude e a outra é a distância entre uma onda e outra. O resultado dessas duas medidas dá o que a gente chama de frequência. Tá? Quantas ondas numa unidade de tempo? Tá? Então, se você tem muitas ondas numa unidade de tempo, é uma onda de alta frequência. Menos ondas na unidade de tempo é uma onda de baixa frequência. Vocês disseram que pensamento bom é de alta frequência. Vamos testar? Esse é o som dessa onda. Vamos aumentar a frequência. Bom, agora nessa frequência boa, vamos orar pelo bem-estar de um companheiro. Vamos pensar em coisas boas. Vamos fazer uma vibração de bondade. Não? Vamos orar, gente. Vamos manter a atenção. Vamos manter o foco no bem, na caridade, no amor ao próximo. Vamos produzir aqui vibrações positivas. Não? Tá difícil, né? Vamos baixar a frequência? E isso aí não é uma onda alfa, uma frequência alfa. Vamos abaixar mais. É que o som pode aumentar um pouquinho. Então, isso aqui é uma frequência. Tá? Essa frequência acalma, né? Mais calminho, é bem melhor, né? Já dá para rezar um pouco. Não é onda alfa. Está longe disso. O que é uma onda alfa? Quando você está aprendendo, pensando e orando, as ondas são alfa. É muito menor a frequência do que essa daí. Tá? Então, os pensamentos positivos, construtivos, produtivos, são de baixa frequência. E vou até produzir mais. Por exemplo, quando você está prestando atenção, vendo, ouvindo, prestando atenção no outro, as ondas são beta. São ondas de baixa amplitude e alta frequência. São econômicas. Então, vamos orar. Nossa, olha o cabelo dela, gente. Esse decote não é cristão. Então, onda beta. Toda vez que você está prestando atenção no que o outro está falando para fofocar depois, onda beta. Toda vez que você se preocupa com a vida dos outros, e para você se preocupar com a vida dos outros, você tem que prestar atenção em tudo que os outros estão fazendo. Ondas beta. Quando você está aprendendo, é onda alfa. Quando você está em estado de introspecção, para procurar o Deus dentro de você, é ondas alfa. Quando você está orando, é onda alfa. Tá? Quando você está estudando, é onda alfa. Quando você está aprendendo, é onda alfa. A onda alfa é a onda da introspecção. Tá? As ondas alfa, elas são de maior amplitude e baixa frequência. Por isso, elas consomem tanto. Para você produzir a onda, né, o neurônio joga cargas, etc. Então, vamos para um outro conceito de onda. Isso aqui é um tecladinho de piano, tá? Cada tecladinho produz uma frequência sonora. Vamos para esse aqui, ó. Não está saindo o som. Bom, gente, a ideia era o seguinte. Esse aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso, ó.
Só tá baixinho. Tem que configurar o seu tablet, isolando aqui, tá saindo fone. Bom, vocês viram que cada uma onda, e elas são diferentes? Você tem o dó, ré, mi, fá, sol. Vocês já ouviram falar, vamos harmonizar o ambiente? Já ouviram esse termo? Vamos harmonizar o ambiente? Por que eu estou falando isso? Porque o segundo livro, tá? Filomeno de Miranda entra num centro espírita e tem lá um cartaz enorme, silêncio e prece. E tinha tudo lá, menos silêncio. Mas aquilo lá do físico estava maior silêncio. Porém, o balbúrdio era tão grande que era impossível fazer qualquer tipo de tratamento espiritual. Por quê? Todo mundo em silêncio, silêncio é prece. Nossa, o decote daquela menina, você está sabendo o que aconteceu? Vou contar quando terminar. Depois do lanche eu vou contar o que está acontecendo. Então, todo mundo estava o quê? Numa balbúrdia enorme mentalmente. É que nem aquele Pai Nosso, dizendo, nossa, já vi da Ih, caramba! Enquanto você repete Pai Nosso. Você está rezando? Não. Tá? Então, o que é harmonizar o ambiente? É todo mundo pensar a mesma coisa? Não. Então, isso aqui é um conceito de onda. Quem toca música, vocês viram aqui, já vai falar de acordes harmônicos. Qual a diferença entre música e ruído? Tá? A música, você tem sons que se harmonizam. E o que diabo é harmonizar? Não tem nada a ver com paz, tem a ver com o seguinte. Quando uma onda bate e volta, quando uma onda em cima encontra uma embaixo, ela anula. Então, você vai ter um silêncio. Tá? Então, ondas harmônicas não cancelam outras ondas, elas se somam e aumentam. Tá? Isso são ondas harmônicas. Quando elas são desarmônicas, elas fazem... Agora não vai dar para mostrar para vocês, né? Ó. Não dá. Vocês estão ouvindo os sons separados? Não. É um som só, ó. Agora juntos. Vocês não notam separação. Esse é um acorde harmônico. Agora vamos fazer um desarmônico. Vocês notam esse tremor? Sabe por que dá essa separação? Porque algumas ondas cancelam as outras, tá? Então, vamos fazer aqui um ambiente harmônico, tá bom? É todo mundo orando para o bem. Não deu certo. Por que não? Está todo mundo pensando bem? De verdade? Não estão olhando para a vizinha, então? Então, tá difícil. Então, bora fazer. Qual é o seu nome? Geni, me diga um momento feliz da sua vida. Como é seu nome? Me diga um momento feliz da sua vida. Pode falar. Como é seu nome? Um momento feliz da sua vida. Então, todo mundo está com medo que eu chegue para você e pergunte. Então, vocês já estão pensando no momento feliz. Está todo mundo pensando nisso. Sabe o que aconteceu? São ondas harmônicas que se somam. Não são o mesmo momento. Cada um tem o seu. E todo mundo pensando no momento feliz nesse agora, cria um ambiente harmônico. Você está entendendo? Então, não é pensar a mesma coisa, ou dizer a mesma coisa, até porque é impossível. Cada um é diferente. Mas nós podemos fazer ondas harmônicas, cada um no seu tom, contanto que elas sejam positivas. Pense no momento feliz da sua vida. Pensa numa frase de Jesus. Qualquer uma. Pensa numa. Qual é o seu nome? Uma frase de Jesus. Para não passar por isso, todo mundo está pensando, qual que eu me lembro? E nesse momento, todo mundo está emitindo o quê? Frases de Jesus, que são pensamentos positivos, que geram o quê? Frequências positivas. Isso é produzir um ambiente harmônico. Tá? São ondas que não se cancelam. Mas quando você pensa em violência, nós podemos fazer um ambiente harmônico para o mal, quer ver? Vamos linchar alguém? Bora linchar alguém? Por que a gente deveria linchar? Aí eu começo a falar sobre os crimes que ele cometeu, como ele deveria morrer. Vamos matá-lo! E vocês entram na mesma faixa de onda. E faz. O nome disso é obsessão.
Então, quando você começa a emitir determinados conceitos violentos, negativos, você produz isso. Quer falar de política? Pode falar de política. Vamos falar de política de maneira espírita? E tem. Vamos falar de maneira espírita. Como seria falar de política de maneira espírita? Eu quero que você vote meu candidato, tá? Diga coisas boas sobre ele. Olha, vota no meu candidato que ele é mais bonito. Mais charmoso, lindo demais, entendeu? Ele gosta de cachorrinho e de gatinho. E, não, vota no meu. O meu é muito mais bonito, entendeu? E não gosta só de gatinho e cachorrinho, gosta de cabritinho também. Você está entendendo? Então você pode falar, pode. Ah, mas peraí, mas e as coisas ruins? Ok, vou falar então sobre uma empresa. Tá? Apple. Você está fazendo propaganda? Não. Apple é uma empresa importante porque foi a primeira empresa a passar de 1 trilhão. Lembram disso, o valor? Muito bem. Tem várias biografias sobre Steve Jobs. Ele não era uma pessoa caridosa. Na verdade, não era nem uma boa pessoa. Mas é impressionante como todas as pessoas que trabalharam com ele escrevem uma coisa. Inclusive um que processou ele por agressão, escreveu na biografia que ele foi a melhor pessoa do mundo para ele. Que ele deve muito ao Steve Jobs. Ele deve tudo ao Steve Jobs. Por quê? Você até processou o cara por agressão. Não estou dizendo que ele era um cara legal, mas ele mudou a minha vida e de todas as pessoas que trabalharam com ele. Por quê? Aí ele conta, tá? A empresa estava em dificuldades, a gente estava numa situação difícil, e eu cometi um erro, um terrível erro, que teve um custo astronômico. E logo depois disso, houve uma reunião, e eu sabia que eu seria demitido. A culpa foi minha e eu sabia disso. Durante a reunião, que todos estavam discutindo o acontecimento, como ia fazer, Steve Jobs entrou e disse o seguinte: senhores, o que vamos fazer? Aí um deles disse: ele é o culpado. Eu não perguntei isso. O que vamos fazer para resolver o problema? Mas ele é causa. Eu não perguntei isso. Aí o outro: mas ele... Eu não perguntei isso. O que vamos fazer para resolver o problema? E eles começaram a acusar o cara. Vem cá, vocês são as melhores mentes. Eu estou pagando uma fortuna. E nenhum de vocês pensou numa solução para o problema? E eles começaram a discutir. E ele demitiu o cara. Aí ele, que era o culpado de tudo, levantou o braço e deu uma sugestão esdrúxula. Gostei disso. Isso é interessante. Acho que ninguém nunca pensou nisso. Pode ser a solução. E ele ganhou um bônus. Aquele momento mudou a empresa. Que todo mundo entendeu que o importante é uma solução. E naquele momento ele perdeu o medo. Porque o que impedia ele de pensar em soluções era o medo de parecer idiota, o medo dos outros, o medo da opinião. Então, Steve Jobs ensinou para eles a perder esse medo. Então, quando você tem um problema, eu não quero saber de quem é a culpa. Eu não quero saber como foi. Eu quero saber, você tem uma solução a respeito? Então, o Brasil está com problemas. Eu sei, você sabe. Sim, a gente tem um monte de problema. Tá? Vamos nos juntar aqui para falar quantos problemas nós temos, quais eles são, contabilizar, esmiuçar com detalhe. Alguém tem uma solução? Alguém tem uma proposta? Você tem uma sugestão para resolver os problemas? Não? Então fica quieta. Podemos discutir os problemas do Brasil no Centro Espírita? Podemos. Alguém tem uma ideia para melhorar? Os espíritos têm. Que solução os espíritos dão para melhorar o problema do Brasil? Pacifica a sua alma, aquieta a sua mente, moraliza o seu comportamento, que o mundo inteiro melhora. Então não começa resolvendo sua vizinha, começa o seu. Resolve sua alma, pacifica a sua mente. Está todo mundo irritado, reza, muda, canta. Não consigo, declama um poema. Peraí, poema? É. Isso na terra do Chico Xavier, gente, aqui. Lembram? Vocês sabem que a maior parte da psicografia de Chico Xavier era poema? Tem gente que acha um desperdício. Ele podia ter escrito mais livro como o Nosso Lar. Podia ter outro romance, Paulo Estevão. Podia ser a vida de Pedro, de Tiago. Por que poema? Ninguém lê esses negócios.
Quem aqui leu Parnaso de Além do Túmulo? Levanta o braço. Sem hipocrisia, hein? Para que poema? É só para provar a vida após a morte? Recentemente, a ciência descobriu que a poesia, dita em voz alta, tem a capacidade de integrar os hemisférios cerebrais. Como assim? Vocês sabem que a gente tem hemisférios cerebrais, né? Vocês já ouviram falar de cantores que são gagos, mas cantam bem? Quando ele canta, não é gago. Por quê? Porque a fala é de um lado e a música é de outro. Tá? Quando você tem um derrame e destrói determinadas partes do cérebro, existe uma técnica de reabilitação cognitiva. Tá? É você usar o outro lado do cérebro. Funciona super bem para algumas pessoas, não todas. Então, você perdeu, você pode reabilitar. Por que não funciona com todas? Que nem todo mundo integra os dois hemisférios cerebrais. E por acaso eles descobriram que quando você declama poema em voz alta, você aumenta a integração dos hemisférios. Como assim? Vamos lá. Quando eu falo, é um lado. Quando eu canto, é outro. Não vou tentar cantar para vocês não, que faz mal, eu sou caridosa. Mas vocês devem conhecer essa, né? Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Castro Alves, pelo Chico Xavier, Parnaso de Além do Túmulo. Outro pedaço dessa mesma. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Quando você faz isso em voz alta, o que acontece no cérebro? Tá? Bom, um poema, eu estou falando, é um texto, então é um lado. Mas peraí, parece música, não parece? O Seven é música? Não, não é, é texto. É texto? Não, não é música. É música? Não, não é texto. Como ele não consegue, ele cria uma nova área que integra os dois. Então, quando você lê poemas em voz alta, você aumenta a integração cerebral, que melhora a circulação, melhora a capacidade de raciocínio, melhora doenças degenerativas, melhora em todos os sentidos, Alzheimer, Parkinson, etc. Então, por que Chico Xavier psicografou tanto poema? É um presente terapêutico que os espíritos deram para a gente não usa. É um presente. Então, você não consegue orar? Declama um poema. Trago versos dentro da alma como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos em dias claros risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Sim, meu Pai, me sinto mudo, pois vós me deste tudo, o bem de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Você não consegue rezar? Você não consegue cantar uma música? Isso muda o seu clima mental, seu clima cerebral, além de melhorar a sua saúde. Então, eu não estou conseguindo sair do meio desse clima de violência, brutalidade. Declama um poema. Ah, mas esses são meio assim, eu sou homem, né? Isso daqui está meio romântico demais. Pega um negócio mais assim. Ok, você é evangélico. Pega um evangélico, tem muitos bonitos também, né? O barco de Simão se engrava lento o mar da Galileia, quando o vento furioso ergueu seu braço enorme. Desaba impiedosa tempestade, entre os discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. É chamado Jesus com impaciência, todos querem saber que providência tomará ele então. O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar nesse momento vos atemorizou? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Erguendo então a sua destra augusta, ergue a voz severa e justa e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como por encanto, e a tempestade, ante geral espanto, então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento, como por nós foi nesse instante visto? Calam-se todos. Logo perceberam, só faria por certo que eles viram quem fosse o próprio Cristo. É tão difícil assim pacificar a mente? É tão difícil assim mudar o comportamento no centro espírita? É tão difícil assim diminuir a obsessão no centro espírita? É tão difícil assim
produzir amizade no centro espírita? Tolerância, concórdia? Pelo menos ali. Para a gente ter um oásis de paz no meio da guerra? Um oásis de paz no meio da dor, do sofrimento, etc. E se a crise vier para o Brasil? A gente vai ter um momento para exercitar a caridade verdadeira. É um excelente momento para você provar quanto vale sua fé. Não é na dor que você descobre isso? Não é no teste, no testemunho? E nós podemos? A gente pode melhorar o clima no Brasil? Pode ou não pode? Como? A paz do mundo começa em... Foi um prazer estar com vocês, gente. Vamos levar. Pessoal, só lembrando que as perguntas podem ser registradas aqui na entrada, no estande da inscrição. As meninas lá têm papel, caneta para vocês registrarem, porque na volta do intervalo nós vamos para o momento de perguntas e respostas. Também um outro recadinho, quem ainda quiser adquirir o kit de livros, que é tema do seminário, eles estão acabando. Tem apenas alguns, então corre ali no estande da Rádio Fraternidade, quem ainda tiver interesse. E para quem se lembra, eu falei que tem ainda uma surpresa para vocês antes de a gente ir para o intervalo, certo? É que nós temos os nossos parceiros que estão aqui no estande e eles gentilmente cederam alguns brindes para que nós possamos sortear. Levanta para mim o braço direito, todo mundo lembra qual que é o direito aí? Então tá, todo mundo está com o braço direito, né? Do lado direito do encosto da cadeira de vocês, abram, por favor, e em alguns assentos nós temos aí os vale-brindes. Quem tiver encontrado vale-brinde, pode também se dirigir aqui ao nosso estande da inscrição para retirar os presentes que foram cedidos pelo pessoal do estande. A editora Candeia Divina está aqui lembrando que tem um brinde especial, que é o livro da Ana Teresa Camasmi, Palavras para a Alma, que eles nos doaram vários livros para que fossem sorteados aqui. E tem de tudo, tem livro, tem pão de queijo, tem CD, tem de tudo aí para todos os gostos dentro desses brindes. Nós vamos então agora para o nosso intervalo. E retornamos às 16h25, são 30 minutos de intervalo, para um momento de perguntas e respostas, ok?